Graças a paz, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico de quarta-feira. Temos estudado, através deste canal, o Catecismo Maior de Westminster. Estamos chegando hoje na pergunta de número 26. Estamos estudando pergunta a pergunta. Por vezes, nós repetimos o assunto de uma pergunta em outra, ou exploramos melhor um assunto que introduzimos em uma pergunta em outra, e hoje é o caso, né? É o nosso caso nessa noite, com essa pergunta que nós vamos estudar, a pergunta de número 26. Vale lembrar que o Catecismo Maior de Westminster, parte dos documentos confessionais da nossa igreja, Igreja Presbiteriana no Brasil, ele tem o seu fundamento na Escritura Sagrada. Então, nós sistematicamente estudamos essas doutrinas, mas sempre buscamos o fundamento bíblico para elas. É isso que nós temos visto semana após semana e continuaremos a fazê-lo, se assim Deus nos permitir. Então, pergunta de número 26. Como o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? Então, como que o pecado original é transmitido à descendência de Adão e Eva? Resposta: o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os que procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Vamos orar, meus irmãos? Pedir a graça de Deus? Ajuda-nos, Pai, a compreendermos as maravilhas da Tua palavra na medida em que nós nos debruçaremos sobre ela nesta noite, para estudá-la e entender esse assunto sobre o pecado original e a transmissão dele aos descendentes de Adão e Eva. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie nessa tarefa, sendo nosso iluminador e instruidor, também aplicando ao nosso coração as verdades profundas, aquelas que podem nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pedimos estas coisas no nome dele, nosso Redentor. Amém. Bom, irmãos, então a resposta ela parece bem óbvia. Como que isso se dá? Por geração natural. Todo mundo que nasce e procede de Adão e Eva são concebidos e nascidos em pecado. A pergunta é quem não, né? Então, eu quero seguir por um outro caminho aqui, não tanto focalizando na resposta da pergunta, mas queria começar com uma pergunta. Por que é que os homens pecam? Muitos de nós fazem essa pergunta, né? Como aquela que veio primeiro, o ovo e a galinha, ovo ou a galinha, né? Enfim. Os homens pecam porque eles são pecadores ou eles são pecadores porque eles pecam? Dá um pause, pensa. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Não nos tornamos pecadores quando nós pecamos. O nosso problema é radical, está na raiz, que é o pecado original. E o pecado original é o pretexto para o pecado atual. O pecado original é a fonte, é de onde provém o pecado. E ele é o pretexto para o pecado atual, o ato, aquilo que se concretiza. E respeitar essa ordem tem grande efeito prático. Porque pecado original diz respeito ao que nós somos, e o atual ao que nós fazemos. Nós somos pecadores, é por isso que nós fazemos pecado, é por isso que nós pecamos. Davi, nós já lemos esse texto em outras ocasiões, em outras, muitas ocasiões. O texto diz, no Salmo 51, verso 4, melhor, no 5, ele diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Se nós não entendemos o pecado atual como resultado do pecado original, nós não vamos tratá-lo corretamente. Nós não lidaremos com a raiz do problema. A gente vai lidar com o quê? Com a manifestação do pecado. São os atos, as palavras, os pensamentos, né? Pensamento que se manifesta por emoção ou desejo. Então, veja, mais do que simplesmente tratar aquilo que nós fazemos, às vezes em que eu me iro, às vezes em que eu menciono alguma palavra torpe, às vezes em que eu minto, mais do que isso, nós precisamos resolver a raiz, é o pecado original, esse problema principal, e é por esse caminho, então, eu gostaria de seguir, não sem antes citar um texto de Provérbios que mostra justamente, mais uma vez, como que o pecado nasce, que nós nascemos pecadores. Provérbios 22:15, o texto diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, veja só, algo radical, da raiz, né? Mas a vara da disciplina a afastará da estultícia, né? Afastará dela. Então,
Pecado original, meus irmãos, não é o primeiro pecado, apesar de estar atrelado a ele. O pecado original é consequência do pecado de Adão. É por isso que outros pecados de antepassados nossos não são recebidos por herança pelas gerações seguintes. Porque alguém poderia questionar, olha, por que os outros pecados de Adão não me foram imputados, então? Só o primeiro? Ou os pecados dos meus antepassados? Veja só o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20. Ezequiel 18, 20, justamente mostrando a impossibilidade disso. Ele diz, olha, mas a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Quero espirrar. Desculpe. Vamos lá, de novo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, falando aqui de que simplesmente os nossos pecados não passam. Eu não sou responsável pelos pecados que meu pai cometeu ou comete, meu avô cometeu ou comete. Apenas o pecado original, que é a consequência do primeiro pecado de Adão, só ele é transmitido por essa geração ordinária, né, natural que nós lemos aí. Porque o primeiro pecado de Adão, ele foi cometido na condição de representante pactual da humanidade. Isso a gente viu em outra pergunta. Ele era o representante pactual e ainda ele era o descendente comum de todos os homens. Todos, então, como consequência disso, nascem em pecado. É isso que é o pecado original, certo? E ele tem as suas consequências. Né? Primeiro, o pecado original diz respeito ao nosso estado. Qual que é a nossa situação legal de culpa? Essa é a nossa relação com a lei de Deus. Nós somos culpados. Entende? Porque é importante a gente voltar para esse princípio. Eu nasci em culpa. Eu nasci culpado. Eu já nasci é, 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 propenso ao pecado, a pecar, a cometer o ato, porque eu já sou pecador. E assim, eu preciso de redenção. Eu preciso ser redimido da minha condição atual, do meu estado atual de culpa. Eu preciso ser perdoado. Essa culpa, ela não é pessoal, mas ela é federativa, assim nós chamamos. Ela é transmitida através da representação. E a Bíblia ensina a gente a pensar dessa forma, representativa. Acã, por exemplo, o exemplo de Acã. O povo inteiro sofre pelo pecado de Acã. E depois da confissão do seu pecado, a sua família inteira morre. Veja aí como a representatividade ela é trazida de uma maneira negativa. Mas, por outro lado, Daniel também, ele diz na sua oração, ele confessa o seu pecado, o pecado do povo. E ele diz assim, Senhor, nós não temos dado ouvidos aos profetas. Só que Daniel estava na Babilônia com o rolo de Jeremias 29, lendo Jeremias 29. Como assim ele não tem dado ouvido aos profetas? Ele estava dando ouvido aos profetas. Ele estava orando porque ele tinha lido no profeta Jeremias que quando o povo de Deus buscasse o Senhor, ele os livraria. Depois de passados 70 anos, claro. Então ele estava, mas ele era o representante. Então ele confessa o pecado representativo, corporativo. Então Israel foi ensinado a pensar corporativamente e nós também o somos. Olha só, Romanos 5, capítulo 12, nós vamos ler esse do 12 até o final, mas por hora vamos ler só até o 14, 12 e 14. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Estou falando de pecado original. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todos os que nascem por geração natural ou por geração ordinária, né, não podem viver uma vida sem pecados. É o que o Senhor Jesus diz para Nicodemos, em João 3, verso de número 6, ele diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A solução para ele, então, Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, como é que isso acontece, né? Como é que essa transmissão se dá aqui para
tratar sobre o assunto mesmo da pergunta, por meio da imputação, a atribuição a alguém de algo que pertence a outra pessoa, atribuir a alguém o que pertence a outro alguém. E aí você pode parar e dizer assim, não, mas eu não estava lá. Você também não estava na cruz. O método de Deus é o mesmo. Deus não é injusto. É uma questão de representação. Voltando, né, demos exemplos bíblicos da representatividade, mas exemplos do nosso cotidiano. Se um jogador comete pênalti, todo o time, os 11 jogadores que estão no campo sofrem. Se um governante decidir ir pelo caminho A, toda a nação vai nessa direção. Assim, nós nascemos, então, pecadores e nós não podemos ir por outro lado, mesmo que não estivéssemos lá no Éden. Mas vale dizer, eles eram a criação muito boa de Deus. Eles certamente eram representantes adequados e eles caíram. Nós certamente cairíamos também. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós somos filhos da ira. Nós somos filhos da desobediência. E não podemos mudar essa situação. O profeta Jeremias deixa isso muito claro para nós, meus irmãos, no capítulo de número 13, verso 23, quando ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se alguém tirar os pelos do leopardo, ele vai ficar ali sem pelo nenhum, mas quando nascer de novo não vai nascer com mancha. Basicamente a ideia aqui do texto. Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Impossível. É a natureza. Mas aquele que nasceu por geração extraordinária pode viver uma vida sem pecado. O Senhor Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. A sua geração não fora ordinária, por isso não nasceu sob a herança do pecado. Além do mais, ele é apresentado em Romanos como o segundo Adão. E agora a gente continua aquele texto que lemos inicialmente, Romanos 5, a partir do 15. Ele é o segundo Adão, o segundo representante da raça humana. O texto diz, presta atenção como essa relação entre todos, vai ser muito constante no texto até o verso 21. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há um segundo representante. É por isso que um puritano inglês afirma, chamado Thomas Goodwin, diz assim: Deus olha para a humanidade e ele vê dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. E aí Thomas Goodwin faz uma reflexão e diz assim: ou você está pendurado no primeiro Adão, ou você está pendurado no segundo Adão. Você não pode estar nos dois, e você tem que estar em um deles. Ou seja, ou você está culpado, ou está perdoado. Ou está em pecado, ou é um pecador, ou é um justo, pela graça de Cristo. Então, essa é a relação que o pecado nos traz com relação à lei, o Estado nosso, mas também fala sobre a nossa situação moral, e aqui a gente já vai caminhando para o final, que é a corrupção. Fala sobre depravação e incapacidade total. Eu não quero ficar muito nisso aqui, porque a gente falou disso na semana passada. Então, qualquer coisa você volta, revê o estudo da semana passada. Mas, basicamente, a transmissão da culpa significa o estado de culpa, como nós vimos agora, e a condição de corrupção. Culpa por conta da transmissão representativa e corrupção, porque agora em nós habita o mal.
Nós então estamos inaptos ao bem, como nós vimos na semana passada. Agostinho, ele reconheceu essa inabilidade de agradar a Deus. E esse foi o impulso inicial para que, numa resposta a essa ideia de Agostinho, Pelágio discordasse. E falou desse cara semana passada também, desse homem. Para Pelágio, era inconcebível a ideia de que Deus exige dos homens aquilo que eles não podem cumprir. Ou seja, ele discorda porque ele crê que Deus não pode ordenar o que nós não podemos cumprir, senão isso seria injusto. Então ele está pensando assim, olha, como é que Deus pode exigir do homem? Ele cumpra a lei se isso é impossível para o homem. Está morto nos seus delitos e pecados. Que é um pecador. Está em corrupção por conta do pecado original. Veja, o problema desse pensamento é que a humanidade pôde cumprir com a lei de Deus no primeiro Adão e pode voltar a cumpri-la no segundo Adão. O que não é possível é obedecer a lei no momento em que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Obedecê-la pela nossa própria força. O pecado nos incapacitou a isso. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. E como nós já lemos e disse a Nicodemos, nos faz nascer de novo para vermos o reino de Deus. Nos torna uma outra vez hábeis no cumprimento da lei pela força e capacitação do Espírito. Depois leia o capítulo 8 de Romanos e você verá essa realidade do Espírito vivificando aqueles que estavam mortos. Então, para a gente concluir, um resuminho. Você nasceu em pecado. Fonte, essa é a fonte. Pecado original. Você é um pecador ato. Você faz pecado. E não tem nada que você possa fazer para mudar a sua natureza. Mas Jesus Cristo pode fazê-lo nascer de novo. Viver em novidade de vida. Então, dobre-se diante do Senhor Jesus. Para que você possa novamente ser, para que você possa ser redimido do seu estado atual. Vamos orar? Louvamos-te, Pai, por Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo, fez-se pecado, apesar de não tê-lo cometido, fez-se pecado, para que servisse de expiação pelos nossos próprios pecados, Pai. Senhor Jesus, que derramou o seu sangue como paga para nos comprar, nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para que nós, então, agora vivêssemos em novidade de vida, dispostos a servi-lo em gratidão, com adoração, o nosso culto racional, a adoração da nossa vida, Pai. Agradecemos-te por isso, porque o Senhor, em misericórdia e graça, nos enviou um segundo representante, para que, através da sua obediência e da sua vida, pudéssemos viver e sermos justificados. Assim, pedimos que o Senhor alcance os corações daqueles que ainda não compreenderam essa verdade. Teu Espírito lhes abra os olhos, porque sozinhos eles não podem, estão mortos nos seus delitos e pecados. São pecadores, Pai. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Desejo aí um ótimo final de quarta-feira a todos, um ótimo resto de semana também. Nós nos vemos no fim de semana lá na igreja. Lembre-se aí da nossa escola dominical às 9, culto às 18 horas. E também atente-se aí para os avisos especiais. Nós temos uma série de programações que você não pode perder aí na nossa igreja. Nessa semana falamos bastante sobre o nosso acampamento, que vai acontecer no ano que vem. Então, se você tem interesse de participar conosco, nos procure lá na igreja para receber mais informações. No mais, Deus abençoe. Desejo um ótimo resto de semana a todos. Tchau, tchau.